Olá, alunos! De volta aqui a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Dentro da estrutura da ICP Brasil, a entidade que tem por objetivo o recebimento, a validação, o encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e a identificação de forma presencial de seus solicitantes chama-se, letra A, autoridade de verificação, letra B, autoridade certificadora raiz, letra C, autoridade certificadora, letra D, autoridade de registro e a letra E, autoridade certificadora de tempo. Pessoal, percebe que o enunciado, num dado momento, ele fala sobre identificação de forma presencial. Primeiro nós temos que conhecer então o que é a estrutura da ICP Brasil. Para quem não conhece ainda, a ICP Brasil significa a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e é o processo de certificação digital oficial do Brasil. Esse processo de certificação digital permite a emissão de certificados digitais que vão permitir ao usuário criptografar documentos ou assinar digitalmente documentos, mensagens ou transações com validade jurídica. E como o ICP Brasil é uma infraestrutura, dentro da sua infraestrutura existe um órgão chamado ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o responsável por exercer a função de autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil. Na estrutura do ICP Brasil, então, nós temos bem lá em cima o ITI, que é a autoridade certificadora raiz, o ITI credencia ACs, isto é, credencia as autoridades certificadoras, que através de suas autoridades de registro vão conferir ao usuário determinados certificados digitais. Mas como é que funciona na prática isso? Bem, o usuário, por exemplo, o Rodrigo, é um usuário comum e ele quer um certificado digital do padrão ICP Brasil. Então o usuário tem que ir até uma AR, até uma autoridade de registro, e essa autoridade de registro vai ter que conferir a documentação do Rodrigo e verificar se o Rodrigo é realmente quem diz ser, inclusive presencialmente. Então o usuário Rodrigo vai presencialmente até uma AR, até uma autoridade de registro. Essa autoridade de registro pega a documentação do Rodrigo e encaminha para uma AC, que é uma autoridade certificadora, devidamente credenciada pelo ITI, que é a autoridade certificadora raiz. Essa AC, essa autoridade certificadora credenciada, recebendo a documentação da AR, vai emitir o certificado digital do usuário Rodrigo, vai emitir e assinar, vai gerar e assinar o certificado digital do Rodrigo. Então, como a questão pediu onde o usuário deve ir presencialmente para fazer a sua identificação presencial, é numa AR, numa autoridade de registro. Então vamos voltar à questão. A questão dizia, e mais um detalhezinho que vai aparecer na questão antes da gente voltar. Existe também o que a gente chama de ACTs, que são as autoridades certificadoras do tempo, que são as responsáveis por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, assegurando que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo. Isso é uma ACT. Agora sim podemos voltar na questão. Quando ele diz, dentro da estrutura do ICP Brasil, a entidade que tem por objetivo o recebimento, a validação, o encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais, e aí ele diz, e a identificação de forma presencial de seus solicitantes. Bem, a autoridade que verifica e identifica de forma presencial aquele solicitante de certificado digital é a autoridade de registro. Letra D de Dinamarca. E depois é que a autoridade de registro vai encaminhar isso para uma autoridade certificadora, e aí a autoridade certificadora vai gerar e assinar o certificado digital daquele usuário. Tudo isso sobre a tutela e o comando da autoridade certificadora raiz, que é justamente o ITI, que controla o processo chamado ICP Brasil, e o ITI, que é a autoridade certificadora raiz, ele vai credenciando autoridades certificadoras para que elas possam fornecer certificados digitais aos seus usuários através das suas ARs, através das suas autoridades de registro, que é aquelas que se relacionam presencialmente com o usuário. E a autoridade certificadora do tempo, que estava aqui na letra E, essa é só para emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, assegurando que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Então, resposta aqui, sem dúvida, a letra D de Dinamarca para essa questão. Ok, pessoal, se gostou do nosso vídeo, marca um gostei aí. Eu espero vocês na próxima aula, na próxima questão.
Grande abraço a todos e bons estudos.